Alô você, muito boa noite, você meu amigo aqui de São Paulo, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, das outras igrejas, das outras denominações, você que está nos assistindo no Brasil e no mundo. É um grande privilégio falar ao vivo, né, e a cores aqui do nosso estúdio, que fica no bairro do Alto de Pinheiros, e esse programa maravilhoso, que se chama Você é um Missionário. O propósito desse programa é desafiar você a fazer a missão. Às vezes a gente acha que missionário é apenas aquela pessoa que tem um chamado especial para ir para outro país, para um trabalho transcultural, para o projeto de plantação de uma igreja. Mas a Bíblia fala que todo crente ele é um missionário, todo crente ele é um evangelista, todo crente é um ganhador de almas, todo crente é um embaixador de Cristo. E eu queria, nesta noite, muito especial, nós vamos ter aqui a presença do reverendo Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana lá de BH. Nós teremos aqui a Lídia fazendo todo o contato com as pessoas. E eu queria convidar você a participar desse programa. E eu gostaria de fazer um grande desafio para você, né? Eu quero ler, nesse primeiro momento, Marcos, capítulo 16. Você sabe que o Evangelho de Marcos, ele é o Evangelho básico, né? Mateus e Lucas usaram como base para escrever as suas narrativas acerca da pessoa de Jesus, usando o Evangelho de Marcos, né? Os entendidos chamam de evangelhos sinóticos, né? Marcos, Lucas e Mateus. E aqui nós temos a grande comissão. Essa grande comissão ela está presente nos 4 evangelhos e também no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero ler para você aqui a grande comissão, segundo Marcos. Jesus, ele diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aqui nós temos primeiro a ordem de Jesus, ide, que lá em Mateus o imperativo é fazei discípulos. Isso significa que a grande comissão, pregar o evangelho às pessoas que estão perdidas, não é uma opção, mas é uma ordem, é um mandamento. E os entendidos dizem que é a grande comissão. Se é a grande comissão, não existe comissão maior do que essa, do que pregar o evangelho e fazer discípulos. Essa comissão e essa ordem, ela é coletiva. Ela não se restringe apenas aos discípulos, à igreja de Jerusalém, mas é a igreja na sua totalidade. Jesus Cristo diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, não são os apóstolos que foram enviados, mas a igreja que foi enviada. A igreja, a eclesia, é aquela que foi chamada do mundo. E ela foi depois enviada ao mundo para pregar o evangelho. Mas há um detalhe muito interessante aqui nesse texto, que é a geografia, né, da missão. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Lá em Mateus fala que nós devemos pregar a todas as nações. Lá em Atos dos Apóstolos diz que nós devemos simultaneamente começar em Jerusalém, Judeia, Samaria e ir até aos confins da terra. Então a geografia da missão é esta. No Mateus capítulo 24, no grande sermão profético de Jesus, ele diz que a sua segunda vinda está condicionada a que esse evangelho seja pregado a todas as nações, e então virá o fim. Mas esse texto é muito maravilhoso, porque esse texto nos diz que há uma ordem, que há uma geografia a ser percorrida, mas esse texto nos fala, né, do conteúdo da pregação, da estratégia da pregação. Ele não diz rebolai o evangelho, ele não diz cantai o evangelho, ele diz pregai o evangelho.
E o verbo pregar aqui significa proclamar, né? De forma contundente. Você não tem autonomia, você é apenas um arauto do rei. Você proclama, você prega o Evangelho, o Evangelho. E é tão bonito isso, porque o conteúdo da pregação é o Evangelho. E quem é o Evangelho? E o que é o Evangelho? Se você for para Marcos, capítulo 1, você vai descobrir que o conteúdo do Evangelho é Jesus. Você prega Jesus. Você prega a pessoa de Jesus. Você prega a obra que Jesus realizou. E você convida as pessoas a se arrependerem e a crerem neste Evangelho. A crerem na pessoa de Jesus. E também a receber na sua vida a obra que Jesus Cristo fez, né? E aqui é muito interessante, porque o resultado está posto, né? Uns vão crer, outros, porém, não irão crer. Então, os resultados da pregação do Evangelho não dependem de nós, depende de Deus. Nós não trabalhamos com os resultados, mas o texto diz claramente que quando nós pregamos o Evangelho, uns acreditam no Evangelho, uns creem, uns recebem de Deus a fé salvadora, outros não. Mas o que está no texto aqui, que é extremamente contundente, é a consequência daqueles que creem e daqueles que não creem no Evangelho. Diz o texto que aqueles que creem serão salvos. Mas aqueles que não creem já estão condenados. Por que isso? Porque todos nós já estamos condenados. Todos nós já estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o poder do Evangelho é muito simples. Quando você prega o Evangelho, o Espírito Santo converte pessoas. Quando você prega o Evangelho, pessoas rejeitam e continuam naquela situação. E você sabe que a pregação do Evangelho serve tanto para salvação quanto para condenação. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem crê em Jesus tem a vida. Quem não crê em Jesus não tem a vida eterna. E eu queria desafiar você, e esse é um dos grandes propósitos desse programa, todas as terças-feiras à noite aqui, 1 hora de programação, trazendo pastores, trazendo pessoas que estão envolvidas na obra missionária, na pregação do Evangelho. Você que está aí, na sua casa, na sua cidade, nós temos recebido muitos contatos. Pastor Arival, abre uma igreja aqui na minha cidade, não tem uma igreja que prega a palavra de Deus. Meu irmão, você é um missionário de Deus aí nessa cidade. Nós oferecemos a você, através dos nossos cursos de EAD, nós oferecemos a você todo o material que você precisa para começar um pequeno grupo, um estudo bíblico na sua casa. Eu quero dizer para você que igrejas nascem não através, muitas vezes, de missionários que são enviados, de pastores que são enviados, mas de crentes que resolvem pregar na sua cidade. Eu me lembro, pelo menos, de 2 exemplos bíblicos aqui para dar para você. Aquele gadareno que Jesus o curou, Jesus exorcizou na sua vida 6.000 demônios. Ele morava na região de Gadara, uma região que, ao lado da Galileia, com mais de 10 cidades. Aquele homem vivia nos sepulcros. Aquele homem estava completamente louco, dominado por 6.000 demônios. E Jesus, então, liberta aquele homem, cura aquele homem. E aquele homem, então, chega para Jesus e diz, eu vou te seguir, entrou no barco e diz, eu vou agora viver na tua companhia. E Jesus diz para ele, não, você vai ficar aqui. Você vai voltar para as cidades, para os seus parentes, e você vai dizer o que Deus fez na sua vida. E como a misericórdia e a graça do Senhor lhe alcançou. Então, por favor, gente, você que é crente, abra a sua casa,
Você que está aqui no interior de São Paulo, você que está no Brasil, você que está fora do Brasil, comece a compartilhar a palavra de Deus com pessoas que estão aí necessitadas. Você é um missionário de Deus. E quando você tiver um grupo aí nós vamos ao seu encontro, tá certo? Nós vamos colocar uma pessoa para trabalhar, nós vamos treinar você, nós vamos cuidar de você, mas você é o missionário de Deus. Você é alguém que Deus levantou para fazer a obra nessa cidade. Eu me lembro que o evangelista Filipe, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, estava pregando na cidade de Samaria, e um grande avivamento aconteceu em Samaria, e multidões creram no evangelho. E é tão interessante, porque naquele momento que ele estava vivendo o apogeu do seu ministério, o Espírito Santo então tira Filipe dali e leva Filipe para uma região inóspita, para uma estrada, para evangelizar um etíope, que tinha vindo a Jerusalém para cumprir as suas obrigações e que estava lendo o texto de Isaías, capítulo 53, e não entendia. E orientado pelo Espírito Santo, Filipe começou a correr e Filipe pergunta para aquele eunuco: entendes o que lês? E ele diz: eu não entendo nada. Não há ninguém que me explique o que está aqui. E naquele momento o Espírito Santo usa Filipe, a carruagem para, ele sobe, explica o texto de Isaías que fala justamente sobre a obra expiatória de Cristo, e aquele homem se converte, aquele homem é batizado, e aquele homem agora volta para a Etiópia como um evangelista, como um missionário de Deus. Então eu quero desafiar você nesta noite, né, sobre essa matéria. Você é um missionário de Deus. O tema do programa de hoje é um tema que tem angustiado muito o meu coração e de muitas pessoas que estão envolvidas. Eu falo aqui da igreja presbiteriana, igrejas que estão morrendo, igrejas que estão estagnadas, porque não evangelizam. E a grande pergunta que nós vamos trabalhar aqui hoje à noite, com o pastor Jeremias, com você que está aí, né, que pode mandar suas perguntas pelo chat, é uma pergunta simples. Qual é o fim? Qual é o destino? O que vai acontecer com uma igreja local que não evangeliza? Que o seu pastor, a sua liderança, os seus membros não estão envolvidos com a obra missionária. Irmãos, há muitas igrejas morrendo, há muitas igrejas estagnadas, há muitos pastores com ministérios infrutíferos, eles não desejam ganhar almas para Jesus, há muitas igrejas passando por crises tremendas. Então eu quero desafiar você nesta noite, para juntos nós pensarmos nesse assunto. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja um missionário de Deus aí onde você está. Um grande abraço, Deus abençoe você. De volta! Você é um missionário, é muito bom estar aqui fazendo parte desse programa, desse chamado, né, que é para mim, que é para você. E eu estou aqui para ler todas as perguntas que você pode mandar aqui pelo chat. Estou de olho aqui no chat, então manda sua pergunta. E hoje nós teremos um convidado muito especial e esse programa é abençoado para poder falar sobre missões. Eu sei que há muitas dúvidas em volta disso e nós estamos aqui para ajudar você. Então aproveite esse momento que nós teremos aqui o pastor Arival, como já abriu aqui com uma palavra excelente para os nossos corações, e também hoje o pastor Jeremias Pereira, um querido nosso, que vai estar aqui, já está aqui, daqui a pouco nós vamos passar para ele. Então, faça a sua pergunta, que eu já estou aqui de olho. Quero dar boa noite para a Marilza, para o Marivaldo, para a Tatiana, para o Isaías, para o William,
para o Gilson. E falando, pastor, já falaram aqui, o Gilson, o Cimei falou que isso foi um chamado ao evangelismo. É isso mesmo. E se você tem dúvidas, eu já vou perguntar para o pastor Erival. Pastor Erival, eu tenho uma dúvida pessoal. Todo crente pode plantar uma igreja? E daí já chama logo o reverendo Jeremias, né? Vamos lá, vamos começar com as perguntas. Já comecei com uma minha. Todo crente pode, pastor? Eu já falei aqui que todo crente é um missionário, né? E quando você vai estudar a história da igreja, vamos usar aqui o exemplo da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu digo que 70%, 80% das igrejas presbiterianas que nós temos hoje no Brasil nasceram em lares, pessoas que resolveram fazer um culto, chamar os vizinhos, e ali começou a crescer, e aí o conselho resolveu comprar um terreno no bairro, contratar um evangelista. Todo crente é um missionário. Não existe esse negócio de achar que o trabalho de missões é um trabalho de especialista. Nós temos lá os missiólogos, nós temos aquelas pessoas de fato que estudam e que fornecem a teoria missionária, mas na prática é muito simples. É fazer o trabalho de Deus de uma forma como o Espírito Santo, como a Bíblia diz, né? Cadê o pastor Jeremias? Como é que está aí essa fera? Ô, meu mestre! Fala, gente boa! Santo Varão, que prazer! Como você diz, é brutal. Ival, eu Oi. já estou enviado, cara. Eu sei, Depois rapaz. da sua palavra tão linda. Palavra linda. Maravilhosa. Pastor Gerê, você é pastor há mais de 30 anos numa igreja local. E o senhor é um homem respeitado no Brasil, fora do Brasil, por causa dessa paixão que você tem de ganhar almas para Jesus. Conta um pouco, ele deu um testemunho, né? Há muitas igrejas morrendo, há muitos pastores desanimados. Fala um pouco para a gente aí. Varão, eu fui criado numa família de batista e presbiteriano. Sim. E minha mãe, dona Ilka, meu pai, seu Anatalão, toda a vida, eles eram muito pobres, mas toda a vida, a paixão deles era que o Senhor Jesus fosse glorificado. Certo. Então, nós somos criados nessa família pobre, onde cantavam todo dia. E meu pai e minha mãe, os vizinhos. E minha mãe foi pregadora do Evangelho. Hoje, com 94 anos, ela segue aí fazendo live. É brutal, menina. Então... Tá no aí, DNA. Tá no DNA. Hoje eu fiz uma live com ela, Varão, Sei. que nós tivemos 2.000 pessoas. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, Varão, o crente se converteu, ele não tem escolha. O cara que é convertido, a palavra de Deus diz assim, porque ele nos tirou dos ídolos, para que nós possamos servir ao Deus vivo. Então, um crente verdadeiro ele tem 3 marcas. Primeiro, ele nasceu de novo. Segundo, no coração dele ele conhece Deus. Isso inclui a proclamação e ele está de Cristo. O cara que não tem isso, dá para perguntar se ele não vê mesmo. Sim. Acho que travou um pouquinho. Pastor Jeremias, com licença, desculpa interrompê-lo. Acho que travou um pouquinho aqui. O senhor está nos ouvindo? Estou ouvindo bem, menina. Ah, agora voltou. Por favor. É que a gente não estava conseguindo te ouvir direito. Agora sim. Desculpa, pastor. Pode continuar. Nada, menino. Nós estamos... Boa. Deixa eu falar aí com quem está conosco nessa televisão maravilhosa, que é a TV de Pinheiros. É ao vivo, né? Ao vivo. Glória a Deus. Reverendão, fale. Pastor, você que nasceu lá no norte de Minas, eu nasci lá próximo, em Vitória da Conquista. No nosso tempo, a gente tinha uma veia missionária, assim, de subir no caminhão,
levar uma caixa Giannini, um violão, um microfone, e a gente pregava, né? Aí eu fui para o seminário do Presbiteriano do Norte, encontrei lá o reverendo Elias Medeiros, e a gente fazia evangelismo pessoal, plantação de igrejas. E hoje eu vejo que isso não está muitas vezes na formação dos pastores. O que você pode me dizer sobre isso? Santo homem, quando eu cheguei no seminário, a primeira coisa era, nós tínhamos uma reunião de oração toda noite. Eu nunca tinha ouvido o nome pentecostal, Barão. Sei. Aí eles me apelidaram de pentecostal porque a gente orava toda noite. Sei. Era normal para nós, aqui convertido em Belo Horizonte, orar. Sei. A segunda coisa, tinha um culto na praça do seminário, Isso. mas quem era veterano não ia mais. Sei. Então um dia eu fui para lá. Cheguei lá, eu preguei na praça, os veteranos chegaram e falaram assim, tinha um doido lá na praça gritando. Quem é aquele doido? Aí... Varão, aí eu me lembro, sabe? Eu sou criado por pai e mãe que pregavam o evangelho. Mas eu vim para Belo Horizonte, me afastei do Senhor. Não afastei da igreja, mas afastei do Senhor. Sim. Mas aí eu reconciliei com o Senhor. Irmão, eu tinha 17 anos. Depois eu tive um encontro mais assim, íntimo com o Espírito Santo. Irmão, aquela paixão, irmão. Eu tinha 18 anos. De tarde, numa congregação, eu não tinha pai nem mãe aqui, então uma família da igreja me acolheu, eles me davam lá uma boia, um almoço, e aí eu ficava lá. Aí à tarde, eu tinha 18 anos, eu ia para a rua evangelizar pessoalmente, bater de casa em casa sozinho. Um dia um homem falou assim, quem está te mandando? Você está atrás de pastor? Falei, que pastor, menino? Eu tenho uma Bíblia. Aí eu fui atrás dos filhos de crente que não estavam indo na igreja. O pastor nem sabia. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10. Ele vos tirou dos ídolos para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro e aguardar do céu. Se uma pessoa não tem amor pelos perdidos, ele precisa perguntar se ele nasceu de novo. É isso mesmo. Pastor, você é uma pessoa que prega muito em muitas igrejas, você é muito querido em todas as denominações, você é um reformado pentecostal, né? Você e Hernandes entra em todos os lugares aí. Né? O Augusto Nicodemos está assim também. Agora, mas como é que você vê a situação hoje de muitas igrejas presbiterianas, igrejas batistas, que estão estagnadas, que estão morrendo? A que você atribui isso? Qual é a sua visão pastoral? Essa frase antiga não é minha. Antiga, eu li no seminário. Uma igreja que não evangeliza, fossiliza. Uma igreja que não evangeliza, morre. Então, não tem escolha. Ô, Santo Varão, mestre Arival, olha o que o Senhor Jesus fez com a pandemia. Uma bênção. Tornou todo crente global, todo crente virou um missionário global. Eu estou em Belo Horizonte, você está em São Paulo e nós estamos no mundo. Isso. Olha que coisa aberta. Aconteceu aqui, Varão, um pastor de uma nossa igreja aqui, uma igreja que reunia 80 pessoas. Quando veio a pandemia, eu perguntei a ele, Varão, você tem Facebook ou tem Instagram? Ele disse, não tem nada disso, não. Eu falei, fala com seus meninos para fazer, Varão. Aí ele disse assim, mas não adianta, nós vamos reunir a igreja, adianta, Varão. Bom, os meninos fizeram. Varão, ele começou a pregar no Facebook. Domingo, ele pregava para 80 pessoas. Passados uns dias, ele me mandou uma mensagem dizendo, Gerê, Varão, estou um pregador internacional. Preguei hoje, tinha mais de 1.500 pessoas, Louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa, Varão. Ô, pastor, pelo amor de Deus. Ô, presbítero, abre a cabeça. Ô, evangelista, a janela da colheita está aberta.
Pastor, Olha, está aberto, gente. É só se não pregar. é, você se lembra que quando nós estudamos geografia, nós aprendemos que havia 5 continentes, né? Mas agora tem um sexto, que é o continente da internet, que reúne gente do mundo inteiro. Então, por exemplo, Caramba. aqui na pandemia surgiu a IPP-TV. Nós estamos hoje com 635 mil pessoas inscritas no YouTube. E aos Deus domingos seja nós estamos louvado. alcançando mais de 20 mil pessoas no culto online. Varão, veja você. O cara não tem a TV que você tem. Aí o cara fala assim, não tem a TV, que Erival tem, Erival é paulista, tarará. Que é conversa boba. É, Ó, eu tô aqui com o celular, cara. sei, O cara tá aqui, ó, global. É só se ele não... Bom, se o cara não orar também, ele não vai pregar o evangelho, né, Varão? Igual certo. você, eu gostei do programa anterior sobre frieza espiritual. O sei. cara frio, ele não vai orar. Não vai buscar Deus, ele não vai crer que o Senhor vai fazer coisa nova. Eu brinco de vez em quando, Arival, que nós temos um privilégio. Nós cremos na doutrina da eleição. Cara, porque nós cremos na doutrina da eleição, está garantido. Isso, Nós o vamos resultado pregar tá e os eleitos garantido. vão vir, está garantido. É isso Está mesmo. garantido. Ninguém vai fazer trabalho sem colheita. Isso, Ó, Deus já garantiu, velho. Então, o que acontece? Meu pastor, para de mimimi, Zé. Para disso, crente. O pastor falou aí, ó. Tudo, os crentes, ó, Rival, tem uns crentes que ficam só passando esses filminhos, essa bobajada. O cara, em vez de aproveitar o tempo urge gente boa. isso mesmo. Varão, Pastor, nós vamos começar aqui creio, agora. eu Nós creio. copiamos da Igreja Batista Central. Sei. A Igreja Batista Central, em maio, fez uma campanha de vacinação contra o vírus verdadeiro, que é o pecado. Sei. Para eles montaram um negócio online. Eu fui lá conversar com o Paulo Mazzoni, adaptamos aqui a 8ª, e nós vamos fazer milhares de pontos de vacinação, pregando o evangelho online. Oh, Jesus. Bom, Varão de Deus. é isso mesmo. Olha, este ano, na pandemia, nós já recebemos mais de 400 novos membros. Deus seja Amém. louvado. Amém. E nós não recebemos mais porque o povo quer trazer os pais, as crianças e tudo. Nós estamos com um punhado de menino para batizar aqui, para trazer a família inteira Sei como é da que é. pandemia. Pois é, aqui nós estamos crescendo também, pastor. Nós crescemos em arrecadação financeira, crescemos em plantação de igreja, crescemos em número de membros. E, aliás, os crentes velhos não têm vindo, só tem vindo crente novo, crente desviado, crente desigrejado, está enchendo no domingo aqui. Arival, você é uma inspiração, varão. Quero dar esse testemunho aqui na TV de Pinheiros. Arival, você é uma inspiração, irmão. Ô, meu irmão. Seu amor pelo evangelho, seu amor pelos irmãos, seu amor pelo perdido, sua garra para trabalhar. Você é admirável, varão. Obrigado. Eu escuto você, eu tomo uma vitamina. Eu escuto você, vitamina D, eu levanto. Glória a Deus. Tá Deus bom. te use mais. Espera aí, vamos ter aqui umas perguntas. O povo está interagindo, pastorzão. Vamos lá. Vambora, É verdade, vamos conversar. pastores. Muito bom conversar com vocês aqui e estou gostando das perguntas. Pastor Jeremias, é isso mesmo, ele é uma inspiração para todos nós. Graças a Deus, né? Olha só, o William Oliveira falou: que iniciativa da IP Pinheiros este programa? É uma busca pelo conhecimento. Me sinto agraciado pela iniciativa. E aí a gente vai falar logo dos primeiros passos também para conseguir montar uma igreja, né? Além dessas que o pastor Jeremias já comentou, agora online, né? Dá para fazer. Quero mandar um abraço para o Luiz Cardoso também, que falou: boa noite, amados em Cristo. William Oliveira, pastor Arival, fez uma pergunta sobre missões também. E aqui embaixo, pastor, o Cimei, eu queria comentar sobre esse problema que às vezes a gente encontra nas igrejas. Ó, tem gente querendo trabalhar e é cortado aqui. Ó. Passa para o Jeremias. A Alessandra, eu vou passar para o pastor Jeremias, então, quando tem conflitos dentro da própria igreja que impede o evangelismo. A Alessandra falou assim: pastor Jeremias, eu dei aula de teologia durante 1 ano e meio, começou todo mundo querer estar na minha sala. Me podaram, então é difícil. O que fazer nessa situação, pastor Jeremias? Menina, acalme-se.
Humilhe-se. É só isso. E vá para a rua pregar o evangelho. Isso. E use o conhecimento que você tem para falar de Jesus. A janela da colheita está aberta. Não é dentro da igreja, não é numa sala. Está na rede. São bilhões, milhares. Então, em vez de ficar aí, machucadinha, chateadinha, larga isso para lá, menina. Você prega o evangelho. Isso. Você pega a sua página. E quem converter, leva para a sua igreja. E se eles deixarem você ensinar, bem. Se não deixar, o outro ensine. E vamos adiante. Isso. Muito bom, pastor, muito bom. Quero agradecer aqui os comentários. Pastor, obrigado pela resposta. Tem mais. O Cimei, né, que fez a pergunta, agradece. A Alessandra, o crescimento é nenhum, irmão. Conheço a videira, porém eu fui para o seminário com 3 anos, convertida, mas não deu muito bom. Vamos lá, tem mais gente aqui falando. A Joelma Macena pediu oração. A Ivanete de Souza também. E quero perguntar para o pastor, enquanto vocês mandam suas perguntas aqui, tenho mais uma pergunta. Além dessas, pastor, quais os passos? Assim, todo mundo quer uma igreja presbiteriana. Hoje de manhã, no programa ao vivo, falaram que queria uma igreja presbiteriana lá em Portugal. Queria alguns passos assim práticos, o passo a passo para começar uma igreja. Como que a pessoa, quero então começar, além da internet, além de sair divulgar, o que mais a pessoa pode fazer, pastor? Arival, tá contigo, velho. Agora é a vez do presidente da Junta de Missões. Ex-presidente. Pastor, as igrejas elas surgem naturalmente. A Bíblia está lá em Atos dos Apóstolos, né? Quando houve a dispersão, em Atos 8, todos saíram pregando o Evangelho. E alguns pregaram para os gregos, e surgiu uma grande igreja, a igreja de Antioquia, que não foi fundada por apóstolo, nem por Barnabé, por ninguém, foi fundada por crentes comuns. Então as igrejas, elas nascem. Vamos acabar com essa ideia de que nós precisamos de um doutor, de um professor. Não, todo crente é um missionário. Então, se você está em Portugal, concordo. Quer começar uma igreja aí, começa a reunir na sua casa, faz um café lá. Hoje você tem as redes sociais. Eu não sei pregar, então pega um sermão do pastor Jeremias, do pastor Hernandes, põe na tela e põe o povo para ouvir. Então, hoje, nós temos todas as facilidades. Eu não sei se o pastor Jeremias concorda comigo, mas eu estava conversando com o príncipe Hernandes e a gente está vivendo um momento único da história. Eu acho que nós estamos na última tacada da missão até a volta de Cristo. Porque quando Cristo veio, na plenitude dos tempos, está lá em Gálatas, que Deus preparou o mundo, né? Na língua, no koiné, nas estradas, no Império Romano. Então houve toda uma preparação para Jesus Cristo vir. Depois o outro grande movimento que nós tivemos foi o da Reforma. E no movimento da Reforma você teve lá o descobrimento de vários continentes, você teve a Renascença, você teve, por exemplo, a criação da imprensa com Gutenberg, e a primeira coisa que Lutero fez foi traduzir a Bíblia, imprimir a Bíblia e colocar a Bíblia na mão do povo, criou a escola pública. Então, hoje, a nossa geração é privilegiada. Nós estamos tendo as redes sociais, nós podemos, através da inteligência artificial, traduzir a Bíblia hoje para todos os idiomas. Certo? Nós estamos vivendo um momento que, se a gente fizer um esforço, Jesus volta daqui 5 ou 10 anos. Eu não sei o que você pensa, Gerê, mas nós somos uma geração privilegiada. Nós podemos tomar um avião aqui para o Japão, pregar o evangelho lá e voltar no outro dia. Vamos ver aqui, eu acho que deu uma travadinha no vídeo do pastor Jeremias, mas enquanto ele volta, a gente vai lendo aqui, pastor, muitas pessoas gostando. A Elizabeth falou, pura verdade, pastor Jeremias, tenho acompanhado muito a IPP, e também o pastor Jeremias falou tudo, nós estamos conectados ao mundo. E a Odilo Negaspa falou, pregar é testemunhar daquilo que Cristo fez em nossa vida. Muitas pessoas gostando. Pastor Jeremias e pastor Erival, vocês são bênçãos para nós. Temos aprendido muito com vocês e vamos evangelizando. Teve alguém aqui que comentou, vou começar a fazer uma célula na minha casa. Olha como às vezes um passo, um incentivo, uma palavra de um pastor empolgado como vocês, com Cristo, né? Com Cristo, sendo cristocêntrico, ajuda e empolga. Isso é um exemplo de como a gente pode fazer, né? Vou passar a palavra para o pastor Jeremias também. Voltou, pastor? Tô de novo.
Não sei se você ouviu o que eu falei. Eu estava lá com você no Gutenberg. Pois é, É, hoje, pastor, nós estamos tendo as redes sociais e toda a tecnologia disponível para a gente pregar o evangelho. Então nós temos que fazer uso disso. claro. Ô, Varão, todo crente tem um Facebook, todo crente tem um Instagram. É, Olha, a pandemia tornou todo pastor global. Todo. isso mesmo. O brutal é o mestre Hernandes, o É. príncipe. Ele não tem Ele, comparação. ninguém Aí, acompanha. aí É covardia. aí é divisão com excelência. É, Mas os demais, nós tudo, gente. Nós estamos aqui com o mundo aberto. é, Nós podemos pregar o evangelho. Outra coisa, você pode organizar, claro, debaixo de uma liderança. Quanto a plantar a igreja, o mestre já falou aí. Agora, uma igreja que não evangeliza, um crente que não testemunha de Cristo, o evangelho, gente, é para pregar no poder do Espírito Santo. isso. O pastor falou na abertura, os dois resultados estão garantidos. Gente convertendo e gente condenada. Está garantido. Tá? É Bíblia. Então, eu oro todo dia, Senhor. Os que vão embora, o Senhor manda embora. Mas eu queria uns que ficassem aqui. Ó. Eu quero a colheita aqui, Senhor. Pastor Jeremias, o Spurgeon diz o seguinte: o pastor que não deseja conversões, ele não terá conversões. O apóstolo Paulo diz lá claramente: eu quero ganhar o maior número possível. Ai de mim se não prego o evangelho. Junto. É. Então eu quero ganhar, eu vou usar todos os meios, eu vou me identificar com todos os grupos. Não é que ele está ali dizendo que ele vai se fazer mundano para ganhar um mundano, não é isso. Ele vai entender e vai colocar a sua mensagem dentro daquele contexto. E para ganhar o maior número possível. Eu não sei como é que tem gente que acha que ganhar alma, né, isso não é bíblico, né? Nós temos hoje aí um pessoal que pensa assim que Deus é que vai mandar as pessoas para a igreja. Não é assim, a Bíblia diz que nós temos que ir atrás, ir por todo mundo, né? Sai da igreja, vamos atrás das pessoas. Irmãos, não tem mais a igreja dentro de quatro paredes. Isso já acabou, irmãos. Nós estamos aqui, ó, no mundo, irmãos. Isso. Meu pastor, evangelista, ou você que dirige uma congregação, você tem um celular, Zé. Usa isso, prega o evangelho. Põe uma turma para orar, irmão, porque evangelização e oração andam juntos. Isso. Põe esse povo para orar e buscar Deus. Experimenta a colheita. Olha, irmão, Orival, tem gente que diz assim, isso não funciona. A única coisa que não funciona é não fazer nada. Isso, é mesmo. É a única que não funciona. E outra coisa, pastor, às vezes, o que não dá certo para você aí, dá certo para mim aqui. Né? Deus usa de forma diferente. Né? Eu encontrei com um irmão da Assembleia de Deus, umas vezes num voo, né, para Recife. Ele era da Assembleia de Deus, né? E ele disse, aí ele conversou comigo, aí eu falei que era pastor, e ele falou que estava indo lá para ajudar no sertão, plantar igreja e tal. E aí ele começou a conversar, e ele disse para mim, mas pastor Arival, para plantar igreja você tem que ter estratégias, né? E eu falei, mas qual é a sua estratégia que você usa? Ele disse, não, eu uso a estratégia do bombom, do caramelo. Eu falei, como é que é esse negócio? Ele disse, não, eu comprei aí, estou levando quase 500 quilos de bombom de caramelo, aí eu vou lá no sertão, aí eu saio pelas ruas, pelas escolas, distribuo esse bombom, esse caramelo para a turma, e digo assim, olha, vai ter um culto hoje à noite lá na escola, quem quiser mais, leva o pai e a mãe. Aí eu falei, rapaz, mas isso é coisa de Cosme e Damião. Ele falou, não, pastor. E eu falei, e funciona? Ele disse, funciona demais, porque as crianças vão, eu dou bombom, o pastor prega, tem conversões e a igreja está crescendo no sertão. Então, às vezes a gente fica sofisticado demais, querendo fazer pós-graduação em pregação, treinamento, coaching, evangelização, e é só abrir a boca e falar de Jesus. E Deus vai dar sabedoria. Deus vai abrir portas. Vou repetir aqui o que você falou na abertura sua lá. Irmãos, há um nome acima de todo nome.
não é método, é o nome, acima de todo nome, o nome de Jesus. É o poder do Espírito Santo atuando através de nós. Isso. É Deus movendo através da igreja. Quem gera novas criaturas é o Espírito Santo de Deus. Pregar a cruz e a ressurreição. Isso. Deus abençoará, irmãos. Não tenha medo. Isso. Não cruze os braços. Em vez de ficar falando assim, se a gente tivesse aqui o Príncipe Hernandes pregando, se a gente tivesse aqui... Irmão, tem você tem que falar com Deus assim, Deus, só tem nós. Então, Senhor, é nós. Usa-nos. É isso mesmo. Pastor, mas você tem uma coisa muito interessante, né? Porque você é uma pessoa muito especial para nós, você é uma referência, porque você tem um carisma, um dom que Deus lhe deu de contar história, de encorajar pessoas, de encorajar pastores, né? É um dom que Deus lhe deu, né? Um dia o cara chegou para mim e falou assim, mas o Jeremias conta muita história. Eu falei, mas Jesus também contava, então ele está mais ou menos parecido com Jesus. Você me defendeu, e você tem esse dom, amigo. e você tem esse dom. E um dia você falou que, eu assistindo uma palestra sua num congresso famoso aí, você diz, olha, Deus mistura a nossa palavra com a palavra dele e no final dá tudo certo. Conta uma história dessa para nós aí. Não, varão. Um dia, Sim. eu estava aqui na 8ª e chegou uma família inteira, assim, Sei. umas 15 pessoas. E o homem falou assim, a família toda, nós viemos aqui para a 8ª. Eu falei, opa, que maravilha, que prazer. É porque o senhor mandou ele jogar os remédios fora, e ele tinha esquizofrenia, e ele ficou curado, e recebeu a Cristo. Eu falei, vocês estão enganados, não foi comigo não. Foi não, eu não faço isso, eu mando tomar remédio. Eu vou mandar alguém para tomar remédio? Está doido? Não, foi o senhor. Aí o homem foi contar o caso. Qual é o caso, Arival? Olha para você ver como é que Deus mistura as palavras nossas dele. Eu tenho um irmão que é pastor batista. E ele tinha desmaios. E quando ele recebeu o chamado, ele tomava um remédio, eu lembro o nome, Tegretol. E um dia ele falou comigo assim, Gerê, não pode um pastor ter esses desmaios, vai, eu estou lá no culto, pregando e cai lá, batendo, desmaiando, não pode. Certo. Eu vou jogar esses remédios fora, que Jesus vai me curar. Eu falei, não faça isso, Jairo. Pois Jairo fez, irmão. Então, naquele culto, eu estou contando o caso do Jairo, meu irmão, e apontei para um lado assim e contei assim, e Jesus disse a ele entendeu, jogue esse remédio fora. O homem chegou na casa dele e disse, eu estava no culto, o pastor apontou para mim e disse, joga o remédio fora. Pois não é que o homem ficou curado, e nós ganhamos uma família com 20 pessoas. É Deus ou não é Deus? É benção. Ah, meu Deus. Tá igual o rapaz Só que pode estava ser lá, Deus. o apóstolo Paulo pregando lá, né? E o sermão cumprido, o cara na janela dormiu e caiu. Então. Aí Paulo foi lá e ressuscitou o cara. E continuou pregando. E Deus fez a obra. Né? É coisa interessante. Por curiosidade, aproveitando a conversa, você já foi pregando assim que não parou? Sei. Com você já aconteceu que foi pregando e não parou? Sei, já. Às vezes assim, meia hora, 1 hora, 2 horas e não para. Às vezes eu subo com 2, 3 sermões. E aí eu vejo a cara do povo. Na hora do louvor eu decido. Você é top, Arival. Eu gosto desse povo assim, descolado, gente, pé no chão. Arival, eu estava pregando uma vez, varão, num congresso sobre missões e evangelização nos Estados Unidos. Varão, e eu comecei a pregar. Eu nunca tinha acontecido aquilo comigo. Eu preguei 1h30. Quando eu estava pregando, que eu falei, então vamos parar. Nós tínhamos 1.500 jovens, eles começaram a bater palma e gritar, prega, prega. Preguei mais 1 hora. Aí, quando eu estava terminando, eles gritaram, prega, prega. Varão, eu acho que naquele dia eu preguei quase 3 horas e meia direto. E ninguém Nunca reclamou. me aconteceu isso só uma vez. Deus seja louvado.
É Deus desse que jeito. faz, Deus mistura, mano. É isso aí mesmo. Tá bom, gente, nós estamos... Lídia, as perguntas aí que... Se eu ficar com o Jeremias aqui, nós vamos falar a noite toda, né, pastor? Muito bom, eu estou amando aqui, estou me divertindo. Muito bom, pastor, muito bom. E olha só, o Rosinaldo falou assim: obrigada, pastores, era tudo o que eu precisava ouvir nesta noite. Deus continue abençoando o ministério de vocês. E tem duas perguntas que eu achei interessante. Uma, que eu sei que já foi falado aqui, pastores, mas assim, é interessante falar que não tem sistema aí levar a palavra, né? Quero lembrar, antes de fazer essa pergunta, dos cursos EAD que nós temos aqui, que isso pode despertar muitas ideias de você, estratégias, que foi um curso pensado, o curso é completo, é assim, um preço de custo, um preço muito baixo, e vale a pena de dar ideias para você que está aí, fazer um curso online, você pode surgir várias ideias para você aplicar. Então, é a dica que eu deixo para você aqui, nos nossos cursos EADs, tem lá o curso de implantação de igrejas, né? E o pastor Erival dá várias dicas, então vale a pena assistir lembrando isso. Agora, voltando aqui para os comentários que eu estou acompanhando, muito bom. Além desse do Rosinaldo, tem o do pastor, deixa eu achar aqui, aqui, Antônio Borba. Uma pergunta para o pastor Jeremias. O que o senhor acha sobre o trabalho das células? Ô, gente boa, célula, grupo pequeno, é antigo. Tem um método de organização da célula. Aqui na oitava, nós temos grupos pequenos que nós chamamos de GECOS. GECOS é Grupo de Crescimento da Oitava, que reúne, no mínimo, 6 pessoas e, no máximo, 20 pessoas e multiplica para o impacto evangelístico. Agora, tudo debaixo da liderança do conselho, do pastor da igreja. E avante, preguemos o evangelho e ganhemos as almas. E Deus seja louvado. O pequeno grupo é um método de você ensinar a palavra, como método indutivo, né? E isso não destrói a igreja. Está provado, pedagogicamente, que quanto menor o grupo, mais a pessoa absorve o conteúdo e cria comunhão. Aqui em Pinheiros nós temos os chamados grupos de pastoreio. A gente usa os grupos para o pastoreio. Então, isso é uma bênção. Nós não vamos inventar a roda, né? Nós tivemos lá na Coreia, você esteve lá, né, pastor Jeremias, também? Estive lá, as igrejas mais saudáveis do mundo hoje, elas usam a metodologia do pequeno grupo. Não é um fim em si mesmo, mas é algo que você usa para dar o treinamento, para passar o conteúdo, a doutrina, a evangelização, a oração. Então, é uma bênção. Quem abrir mão hoje, o pastor que disser, eu não vou abrir mão do pequeno grupo por conta de mexer na estrutura da igreja, isso é uma bobeira. Outra coisa que o pessoal gosta de falar muito aí, tem um grupo, eu não faço culto infantil, né? Eu não faço culto para adolescente, eu não faço culto para jovem. Meu irmão, não é o culto para o jovem. Você simplesmente, você está selecionando etariamente para poder atingir. E você tem um grande culto onde reúne todo mundo, jovem, adolescente, velho, que é o culto congregacional. Mas do ponto de vista de você alcançar aquele grupo, não tem problema nenhum, não existe proibição bíblica para isso, né? Mas nós estamos falando aqui, Everino, o que o senhor falou há pouco, nós estamos falando de estratégia. Estratégia Isso. Não é doutrina. Isso. Nós estamos aqui online. Estratégia. Isso. A televisão de Pinheiros, estratégia. Isso não é doutrina, isso é estratégia. Estratégia é criatividade. Pôr a cuca para funcionar. Como é que nós vamos romper, avançar? Então, Jeremias, eu tenho uma tese bíblica que o apóstolo Paulo não sabia como plantar a igreja. Certo? Ainda que a turma inventa que ele fazia isso, mas se você for para Colossenses capítulo 4, ele pede oração para que Deus abra portas e o ajude a fazer ou evangelizar, porque ele não sabia como. Se você pegar os estudos, por exemplo, a igreja de Filipos começou com culto de oração na beira do rio, certo?
Você vai Ó, para Bereia, começou na sinagoga, certo? Então, cada igrejas nascem e surgem de diversas maneiras. Tem igrejas que nascem numa fábrica, tem igrejas que nascem num grupo pequeno, tem igrejas que nascem na praça pública. Então, Deus é que faz a obra. Nós não temos que ficar querendo inventar e determinar métodos. Varão, aqui antes da pandemia, nós resolvemos pôr os crentes para fazer caminhada numa avenida que tem caminhada aqui, oferecer oração. Ele ia caminhando com o cara e falava assim, ó, eu senti no coração o desejo de rezar por sua vida. Você aceita enquanto caminha? O cara disse, pode orar, pode rezar. Ele falava, só um minuto. O cara orava e tal, falava de Jesus e, ó, menino, nós conectamos muita gente. Isso é método, gente, pelo amor de Deus. Isso. Perguntas aí? Vamos lá. Tem algo muito interessante que foi colocado aqui, pastores, sobre... A Cleusa falou o seguinte, ó, Pastor Jeremias, a missiologia é mais fácil quando incentivada por uma igreja grande com condições de investir na missiologia. Eu sei que já foi falado aqui sobre pequenos grupos, sobre começar de casa, mas eu queria que fortalecesse um pouco essa questão de uma igreja pequena. E tem outro ponto que eu queria colocar nessa pergunta, pastor, sobre igrejas machucadas, que teve um comentário muito bom aqui antes, que foi assim, a igreja precisa se curar primeiro para depois evangelizar? Então, dentro desses dois contextos, assim, que eu acho que é uma dúvida do que as pessoas têm muito, entendeu? Eu ou o mestre? Eu posso começar falando o seguinte, não existe grande igreja hoje que não foi pequena no passado. Certo? Quando eu cheguei aqui em Pinheiros, a igreja era pequena. E era uma igreja que estava completando 90 anos. Não existe igreja pequena e igreja pobre. Porque até hoje aqui em Pinheiros, eu sei que na 8ª igreja é assim, nós não temos dinheiro para nada. Pronto. Nós avançamos pela fé. O capital da igreja é a fé. Então não existe isso. Ah, minha igreja... Veja bem, uma pergunta. A sua igreja não evangeliza porque não tem dinheiro ou não tem dinheiro porque não evangeliza? Porque a partir do momento que você começar a evangelizar, a Bíblia diz, esses sinais seguirão aos que creem. Que sinais são esses? Sinais da providência, sinais da manifestação de Deus, sinais de conversões, de coisas extraordinárias que Deus vai fazer. Então tem que sair para fazer a obra. Tem que botar o pé na água e dizer, eu vou andar. Certo? Esse negócio de igreja pequena. E às vezes o cara chega aqui para mim e diz, a igreja de Pinheiros é a igreja da moda. Meu irmão, eu estou há 25 anos ralando aqui, trabalhando 16 horas por dia. Eu não parei na pandemia. Eu e o pastor Hernando aqui, nós pregamos todos os 4 cultos, dando 2 escolas dominicais, sem ninguém. Entendeu? Então eu começo aqui 6h30 da manhã orando. Agora, o segredo é trabalhar. Então, esse modelo de igreja presbiteriana, que faz um culto no domingo, um culto na quarta-feira, essa igreja não vai crescer. A igreja hoje é 24 horas. É a igreja Posto Ipiranga. Se precisar, vai lá que tem que acha. Certo? Então, nós temos que abrir a igreja. Sabe que a grande lição que os neopentecostais deram para a gente, históricos, é que igreja funciona o dia todo. Essa TV aqui nossa tem um grande púlpito da madrugada. A igreja que está trancada e a turma está lá ouvindo o pastor Hernandes, Paulo Júnior, Jeremias, a mim e outros pastores. Então, nós vivemos num mundo globalizado, 24 horas. É madrugada aqui, mas é amanhã, lá na Europa. E tem gente querendo assistir. Então, esse modelinho de igreja, né, que simplesmente tem uma agenda para atender a necessidade do pastor, isso não funciona mais. O pastor tem que estar na obra, tem que estar na roça. A igreja é uma roça, é lavoura de Deus, nós temos que trabalhar dioturnamente. Varão, não existe igreja grande. Toda igreja é uma igreja de crescimento. Isso. Então, por exemplo, grande é sempre em relação a alguma coisa. Se for comparar a 8ª em relação à igreja que tem aqui em Belo Horizonte, nós não somos uma igreja grande. Se nós formos comparar a 8ª em relação aos perdidos de Belo Horizonte, nós diminuímos. Se nós formos comparar a 8ª com os perdidos de Minas, nós estamos ainda menor. E a 8ª em relação aos perdidos do Brasil, e a 8ª em relação aos perdidos do Minas, ela é só uma fagulha, é só um pó.
Então, toda igreja é uma igreja em crescimento. Agora, a cabeça da liderança precisa melhorar. Isso. Se a cabeça... Olha, uma vez eu estava precisando de dinheiro aqui, Arival, igual você está fazendo. E aí eu estava falando na igreja, o incrédulo estava lá. Ele esperou o culto acabar. Ele falou, o senhor está precisando de dinheiro? Eu estou precisando. Ele falou, esse povo está tudo perdido aí do lado de fora. O dinheiro está no bolso deles, vai buscar eles, que eles vão pôr dinheiro na sua igreja. Ah, incrédulo. Vamos você ver. O incrédulo me deu a dica. Então, boa. Aí veja você. Então, irmãos, essa conversa de que, igual você falou, tudo que já é grande, aspas, grande, já foi pequeno. Agora, a visão. A outra coisa, meu pastor, que está nos ouvindo aqui, creia e fale. Segundo, você evangelize. Às vezes, varão, nós, os pastores, não evangelizamos. Nem online, nem pessoal. Um dia, varão, aqui no tempo pior da pandemia, minha mulher falou o seguinte, eu ainda não tinha pegado Covid. Minha mulher falou, eu preciso que você vá na feira buscar uns negócios para mim. Lá vou eu. Quando cheguei lá, o povo desesperado. Todo mundo, cabeça baixa. Aí eu perguntei na dona assim, como é que tá a senhora? Não, estou morrendo de medo. Eu falei, posso fazer uma oração? Varão, virei o capelão da feira. Orava com um, orava com o outro, orava com o outro. Eu acabava de orar com o outro, falava, ô moço, aqui também, vem cá. Ô, varão, a porta aberta, varão. Agora, que nós fizemos uma campanha da cesta, eu ponho 20 cestas, 30 cestas dentro do carro e saio, aí paro no posto de gasolina, digo, como é que está a situação aí dos bombeiros, da turma? Pastor, a situação está difícil. Eu falei, não está não, aqui vou dar uma cesta para cada um, vou fazer uma oração aqui, levo o evangelho de João. Eu não estou nem aí. Irmão, irmão, a janela da colheita está aberta para todos os irmãos, para todas as irmãs. Ô, gente boa, todas as igrejas, a janela está aberta. Está aberto para ganhar as crianças, os idosos, está aberto para ganhar os jovens. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, veja de novo a palavra que o pastor Ival abriu essa conversa. Irmãos, a janela da colheita está aberta. Não vamos perder. Amém. Como é que estamos aí? O horário já está... Muitas pessoas, eu quero agradecer a participação de vocês e deixar um incentivo aqui para você que gosta desse conteúdo, compartilha e assina também a Igreja do Pastor Jeremias, né, o canal, incentive as igrejas. Eu acho que a gente assina tantos canais por aí que a gente pode clicar e ajudar também. Você já começa sendo um missionário compartilhando, clicando, ativando o sininho, mandando esse link para alguém compartilhar. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, porque já deu horário, a Deilda, a Ivanete, o Kaique, a Joseilda, a Ivanete, a Anitta, o Matheus. Muito obrigado pela participação de vocês. Lembrando que esse programa ele é ao vivo aqui sobre esse papo gostoso sobre missões. Eu tenho certeza que você se sentiu chamado. Então, toda terça-feira nós estaremos aqui. E passo agora para o pastor Arival encerrar, mas quero agradecer a sua participação. E terça-feira que vem a gente está de volta, tá bom? Passo agora para o pastor Arival. Minha gente, é o seguinte, eu quero deixar aqui um desafio. Cadê o pastor Jeremias? Saiu? Pede uma palavra para ele. Depois. Pastorzão, você vai encerrar, mas aí eu quero dar um recado. Porque é o seguinte, nós, igrejas, precisamos ajudar uns às outras a transmitir o nosso conteúdo. Certo? Amém. Eu não tenho problema nenhum e eu quero convocar todos os 600 mil assinantes do YouTube da Igreja de Pinheiros, da IPP, que faça a mesma coisa na 8ª igreja, na 1ª igreja do Recife. Amém. Meu irmão, assine o Instagram do pastor Jeremias. Ele está fazendo uma live aí que é um negócio internacional. Então, entre lá e se inscreva, comece a seguir o pastor Jeremias. Eu sei que a bondade e a misericórdia já está seguindo ele todo dia, mas precisa dos crentes, porque é uma ferramenta de evangelização. Tá? Então vamos nos unir nisso. Não vamos ficar com, eu tenho 200 mil seguidores. Isso é coisa de menino, de criança. Nós temos que juntar as igrejas todas, compartilhar os conteúdos. Né? Nós temos transmitido aqui o programa do pastor Hernandes com o pastor Jeremias, que é muito bom. Negócio da prosa lá, como é que é, pastor, o nome? Sala de prosa. É um sucesso aqui na TV. Então, assine agora o canal do YouTube da 8ª Igreja Presbiteriana.
E entra no Instagram do pastor Jeremias e põe lá, e amanhã você já acompanha a live dele. Ó, tá? ó, gente boa. Pastorzão, muito obrigado. Gente, todo dia, meio-dia, 1, nós temos uma janela de oração. Isso. @PR Jeremias Pereira. Tem uma live lá com o mestre Arival exponencial. Eu vou colocar agora, daqui a pouco, no meu story, para você ver. Clica lá e segue. Pastorzão, eu amo a Igreja de Pinheiros. A Igreja de Pinheiros me encoraja, me desafia. Amém. Agora, deixa eu dar uma palavra para você, meu pastor, que esteve aqui. Meu pastor, fala com o Senhor Jesus. Dá-me almas. Fala com ele vai te dar. Meu irmão, minha irmã, deixa de negócio de mimimi, eles não me dão oportunidade. Larga isso, a oportunidade Jesus te deu. Ganhe as pessoas, prega o evangelho, leva para a sua igreja. E uma palavra de apelo a você, que está aqui, que ainda não se batizou, que ainda não deu sua profissão de fé, que não está firme numa igreja. Você que é de São Paulo, Pinheiros. Você que está em Belo Horizonte, Oitava. Você que está em algum lugar do mundo, nós ajudamos. Manda aí no chat aí, que essa menina elegantérrima aí, ó, a nossa apresentadora, Lídia. Manda no chat, eu quero ser de uma igreja. Ela vai te ajudar. Pastor Obrigado, Jeremias, meu pastor. Uma honra. Nós não pudemos criar um membro online pela nossa Constituição na IPB, mas nós criamos o parceiro online. Então põe aí para funcionar também, porque o cara dá dízimo, participa do culto e não dá trabalho. É uma bênção. Você é top, Erival. Amo você. Tá bom, Parabéns obrigado, pela pastorzão. Deus abençoe Você é uma vocês. Pode encerrar, Lídia. Eu quero agradecer aqui também com um comentário muito gratificante que para nós que trabalhamos aqui com muito amor e carinho, o comentário do Cristiano Godoy, que ele fala: parabéns pela iniciativa. Pela iniciativa. A IPPTV tem amadurecido o meu entendimento sobre a palavra. Parabéns ao Ari, ao Gerê, ao Nicodemos, ao Nisso, ao Hernandes e a todos da IPPTV. Eu encerro dando graças a Deus, entregando esse elogio para Deus, porque Ele tem feito tudo, a gente pede para que a gente não estrague. E quero agradecer seu carinho. Compartilhe. Você gosta desse conteúdo? Assine o canal, compartilhe. Você vai edificar uma vida quando você compartilhar e incentivar. Tá bom? Muito obrigado. Terça-feira que vem estamos de volta e segue aí uma programação 24 horas reformada com muito amor e carinho para você. Fiquem com Deus e até terça-feira que vem.